Cara, comunidade, estamos dentro desse tempo da Quaresma, caminhando para celebrar a Páscoa do Senhor. E a Páscoa, particularmente a liturgia do Sábado Santo, é uma liturgia batismal. Nesse tempo de Quaresma, aqueles que iam se batizar eram preparados para o batismo que iam receber. Por isso mesmo, a liturgia de Quaresma também é uma liturgia que chama muita atenção do batismo. E esse texto, hoje do Evangelho de São João, desse diálogo de Nosso Senhor com a samaritana, é toda uma catequese batismal. Mas desejaria olhar, nesse dia que nós estamos celebrando 2 anos de transmissão da Santa Missa, para o texto do Evangelho, comentar alguns elementos que nós podemos frisar dentro do texto do Santo Evangelho. Para mim, esse Evangelho no dia de hoje é um verdadeiro presente de Deus para essa celebração. Algumas pessoas estão achando um pouco estranho ser esse Evangelho porque existe uma opção de se fazer esse Evangelho hoje. Então, o que nos dá o texto? Nosso Senhor é dito que ele chegou a Samaria, a uma cidade chamada Sicá. A Samaria era a região dos samaritanos. Ali não havia um bom entendimento entre judeus e samaritanos. E Nosso Senhor, após uma caminhada, diz o texto, cansado da viagem, é belo ver isso aqui, que Nosso Senhor viajava muito, de um lado para o outro, para pregar o Santo Evangelho. E às vezes a gente pode até pensar que Nosso Senhor viajava e era assim, a toque de caixa, sem muito problema, diz o texto. Nosso Senhor estava cansado da viagem e sentou-se junto ao poço. E o texto do Evangelho é cheio de detalhes. Era por volta do meio-dia. Quer dizer, estava um tempo de muito calor, um tempo quente. Nosso Senhor cansado, ali de lado do poço, chega a mulher para tirar a água. E Jesus diz para essa mulher, dai-me de beber. É muito estranho esse pedido, ou essa solicitação do Senhor para com essa mulher. Ele não poderia chegar lá e tirar essa água, porque tinha que, me permita, aspas, explorar a mulher para tirar água para ele? Então começa a partir daí um diálogo de Nosso Senhor com essa samaritana. Era dito que os discípulos não estavam lá, tinham ido comprar alimentos na cidade. A mulher samaritana estranhou logo, porque havia um preconceito muito grande entre judeus e samaritanos de entrar em diálogo. Então ela primeiro se espantou que ele, sendo judeu, ela reconheceu que ele era um judeu, de estar falando com ela que era uma samaritana. Belo aqui que Nosso Senhor não se deixa levar pelos preconceitos para poder levar a sua palavra, a sua mensagem para as pessoas. Então, a samaritana começa também a dialogar com o Senhor e Jesus Cristo começa a dizer umas coisas assim muito misteriosas. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele água viva. Que água viva é essa que o Senhor está comentando com essa mulher? Aí a mulher acha estranho. Aqui tem um dos motivos por que o Senhor não pegou a água. Porque ele não tinha balde, e a mulher chegou com balde. Mas, Senhor, nem tens balde, o poço é fundo, como é que te vai tirar essa água viva? Por acaso, é maior do que o nosso pai Jacó, a mulher começou a achar que era um pouco assim estranho uma pessoa estar lá perto do poço, falando, tipo, esnobando algo muito especial, se nem o balde que ele tinha para poder pegar essa água. Aí o Senhor começa a falar da água natural e dessa água do Espírito Santo. Todo aquele que beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Será uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher estava assim, sem entender muito. Ela ficou primeiro maravilhada com uma água que a pessoa não vai ter mais sede. E a gente sabe que nessa região ali do Oriente Médio, como o problema da água é sério, é grave, os desertos que se tem, o calor que se tem,
a dificuldade com a água, então a mulher ficou muito maravilhada com essa possibilidade. Pois, Senhor, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui ter que vir tirar essa água aqui. Aí o Senhor vai e continua, não é? Vai chamar o teu marido. Essa parte aqui do vai chamar o teu marido, e que ela vai dizer que não tem marido, e que o Senhor vai dizer de fato, você disseste bem, não é o teu marido. Eu queria ilustrar essa pequena parte com um texto, tá? Querida Ana Catarina Meriche, a cara do padre, na página 92. Porque aqui o Senhor, quando fala sobre a vida dessa samaritana, ele tem conhecimento sobre a vida daquela mulher, que aquela não era conhecida dele ali, da mulher não conhecia nosso Senhor. Então o Senhor tem ciência sobre a vida daquela mulher. É um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. E o Senhor vai fundo, porque o Senhor revela a intimidade daquela mulher. E então aqui na Ana Catarina Hermerich, fala sobre a missão do Senhor, os Nicodemos, Lázaro, os filhos de Simeão, João Marcos, comentando sobre o Cristo. E quando o Cristo estava ausente, eles fazem diversas observações sobre o Senhor. E que observações são essas? Essas são muito interessantes. Eu prefiro ler aqui porque é muito bela a descrição que tem no texto. Os discípulos, as pessoas que conhecem Jesus, o escutam, o ouvem. Quando ele sai, fica o pessoal ali, tipo, comentando, falando sobre ele. O que é que eles dizem? Que homem extraordinário. Tal não houve nem haverá. Tão sério, tão amável, tão sábio e perspicaz, e ao mesmo tempo tão simples. Não compreendo tudo o que diz, mas me vejo a obrigar a crer de tal modo fala. A gente não pode olhar para ele de frente. Ele parece ler todos os pensamentos e sentimentos do nosso coração. Que figura, que porte sublime, que rapidez, sem lhe notar precipitação. Quem pode andar com ele? Ele caminha com tanta velocidade, chega sem mostrar cansaço e após 1 hora já está novamente a caminho. Que homem excelente se tornou. Mas os discípulos estão comentando essas coisas na ausência do Cristo, mas não sabem ainda que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Esse fato que os discípulos estão dizendo, que ninguém pode se colocar na frente dele, que é como se ele lesse todos os pensamentos e lesse o coração, é isso de fato que era a presença do Senhor com essa samaritana. O Senhor conhecia os seus pensamentos e lia o coração da samaritana. E o Senhor também conhece os nossos pensamentos e lê o nosso coração. Mas ele lê o nosso coração não como uma situação invasiva, mas para nos ajudar, nos auxiliar com o seu amor, para que a gente possa dar um passo para frente, como foi o caso aqui dessa samaritana. Então ela diz, não é, que de fato o Senhor, vejo que és um profeta. Quando o Senhor revela para a samaritana a vida, ela começa a falar questões sobre a questão da adoração, que os judeus falam, o que os samaritanos falam, onde é que se deve adorar? Aí o Senhor disse, vai chegar um tempo que nem em Jerusalém e nem em Garizim vai se adorar o Senhor, porque o Senhor quer que o adoremos em espírito e em verdade. E diz aqui, o texto é muito forte, está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós podemos adorar o Pai em espírito e em verdade em todos os lugares que nós nos encontramos. Onde nós nos encontramos e tivermos de fato a graça de estar em espírito e verdade, nós iremos adorar o Senhor. Vou avançar um pouco, não é? A mulher fica impressionada com aquilo que o Cristo diz, vai na sua cidade, lá em Sicá, diz para as pessoas, será que ele não é o Cristo? Disse tudo sobre a minha vida. E o pessoal vai ouvi-lo e convida para ficar na cidade 2 dias. E aquilo que aquele povo escuta em Sicá
Nós agora acreditamos nele não por causa das tuas palavras, mas porque nós o ouvimos e de fato sabemos que ele é o Salvador do mundo. Essa dinâmica que acontece com essa samaritana é o que deve também acontecer na nossa vida. Nós devemos aderir ao Cristo e levar essa mensagem do Cristo, falar do Cristo, falar das suas maravilhas para as outras pessoas. E que belo seja que as pessoas passem a acreditar no Cristo, não por causa das nossas palavras, mas por causa da própria experiência que elas vão passar a ter com o Senhor. Esse texto do Evangelho, para mim, é muito caro por diversas coisas. E por uma experiência que eu tive em 1980, outubro de 1980, no primeiro retiro que eu fiz na minha vida. Esse retiro foi pregado pela Emi Nogueira, que atualmente é a fundadora do Shalom com Moisés. A Emi naquela época, 1980, era poucos anos que ela tinha passado por uma conversão. Emi era uma pessoa muito conhecida na cidade, porque ela era professora de inglês, foi professora de inglês de muitas pessoas aqui na cidade da juventude. E ela, em determinado momento, ela passa por uma experiência de Deus e começa a evangelizar na cidade. E ela ofereceu um retiro para o grupo dos jovens do Cearense, que eu participava, e fui fazer esse retiro no Irapuru, que era no convento das Doroteias. Eu sou asmático, então era muito normal para mim à noite eu ter crise de asma. E quando eu fui para o retiro, na sexta-feira de noite, todo mundo dormindo num galpão, eu tenho uma crise de asma. Para mim aquilo era tão simples, tão natural. Os outros que estavam à minha volta ficaram tudo assim, sofridos com a minha situação. Aí disseram: Marcos, amanhã, após a adoração, nós vamos rezar pela sua saúde. Então fizemos o dia todo de reflexão, de oração. Quando foi no sábado à noite, numa sala improvisada, o Santíssimo Sacramento tinha sido colocado, foi feita a adoração, e após a adoração do Santíssimo Sacramento, foram orar por mim. Então, quando eles começaram a orar por mim, foi muito interessante, porque eu fui para a frente do Santíssimo Sacramento e fiquei de joelho. E ninguém se aproximou de mim, todo mundo ficou nos seus devidos lugares e foram orar por mim. E puseram as mãos em minha direção. Mas eu tive uma experiência tão incrível, porque na hora que o pessoal começou a orar por mim, eu senti um impacto muito grande. Eu fui para frente e voltei, como se alguém tivesse me empurrado. Como se eu tivesse tido um freio dentro de um carro. Eu tive um impacto mesmo. E quando eu voltei, aconteceram muitas coisas. Mas a sensação que eu tive quando eu tive esse impacto é que o universo inteiro que está aí fora, o sol, a lua, as estrelas, todo o universo entrou dentro de mim. Foi a experiência que eu tive. E quando eu voltei, eu comecei a me ver por dentro. Assim como nós vemos as coisas por fora, eu estava me olhando por dentro. Não era visão, não era uma ilusão, eu estava vendo mesmo com os meus olhos. Então, quando eu me via por dentro, então a gente se olhar por dentro, eu achei tão interessante, porque eu vi o meu contorno, mas não via nenhum órgão meu, nem umas vísceras. Eu vi o meu contorno. Eu sempre comparo a gente colocar a cabeça dentro de uma árvore oca. Se vê o contorno e ali só o vazio. Então eu comecei a ver águas jorrando do meu interior, do meu ventre esquerdo, na diagonal para o ombro direito. E as águas começaram a jorrar intensamente. E eu via os cristais da água. É como se tivesse uma luz que batesse nessas águas que jorrassem. E as águas, quando começaram a jorrar, foi numa velocidade tremenda. Foi tipo assim... E começou a jorrava essas águas. E eu começava a ver para cá. Eu estava vendo o que estava acontecendo, o pessoal rezando, e eu ali, vendo aquela loucura, aquele negócio estranho.
Não sabia o que estava acontecendo. Aquelas águas jorrando, e eu vendo, olhando. Aí eu comecei a me lembrar disso aqui que o nosso Senhor disse para a samaritana. Se creres em mim, rios de água viva, eu te darei do água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Em outro momento, no Evangelho de São João, nosso Senhor diz que rios de água viva jorrarão do interior daqueles que crerem nele. Eu ficava olhando aquilo e disse, mas não imaginava que pudesse ser dessa maneira. E as águas jorrando, jorrando. E eu comecei um diálogo com Deus. E Deus também começou um diálogo comigo. Meses atrás aconteceu que eu estava no colégio pregando no intervalo, e quando eu estava conversando sobre Jesus Cristo no intervalo, no segundo ano do segundo grau, muitas pessoas, no segundo foi no terceiro, muitas pessoas começaram a vir, ouvir, e vinha, daqui a pouco a sala no intervalo estava cheia, me ouvindo falar sobre Jesus Cristo. Eu fiquei espantado com aquilo ali. Porque eu não estava falando de Jesus Cristo para converter as pessoas, para que as pessoas fossem me ouvir. E eu fiquei um pouco espantado com aquela história de estar falando de Jesus Cristo. Daqui a pouco está 5, está 10, está 50. Estava uma sala cheia, toda querendo ouvir. Quando terminou, nós fomos para a sala de aula, era na minha sala de aula, eu voltei para a minha carteira. Eu disse assim para Nosso Senhor: Senhor, eu creio em Ti, mas eu creio em Ti 99,9% que o Senhor existe. Falta acreditar, confirmar o 0,1%. Enquanto o Senhor não me curar dessa dúvida, eu não vou mais falar do Teu nome. Porque se eu estiver me enganando os outros. E realmente eu parei de falar de Jesus Cristo. Quando eu estava naquela experiência, eu escutei a voz do Cristo no meu coração. Você não disse que não falava mais de mim, enquanto não fosse curado da dúvida? Pois agora estou lhe curando plenamente dessas dúvidas e estou lhe dando uma fé plena em mim. Aí eu olhava aquilo ali, eu senti no meu coração o Senhor falando, e eu vendo aquela água jorrando, todo o tempo no diálogo eu vendo a água jorrando, eu ficava assim pensando, mas meu Deus do céu, tantas pessoas debatem se Deus existe, se Deus não existe, e falam isso e essas outras coisas sobre Deus, e de repente eu estou experimentando Deus aqui na minha carne, vendo com os meus olhos, da minha carne, como isso é possível? E eu ficava assim dizendo, mas Senhor, por que que está acontecendo uma coisa dessa? Aí eu tinha ido para o retiro com o seguinte propósito, de saber se era para eu ser padre ou não, se era para eu ir para o seminário ou não ser padre. Aí eu pensei, eu estou aqui em estado de graça, eu vou perguntar a Deus. E aí, Senhor, é para eu ser padre ou não é para eu ser padre? E não veio resposta nenhuma. Foi um silêncio abismal. Foi um negócio assim, eu fiquei muito provocado, porque eu disse, olha que coisa estranha. Nosso Senhor não está querendo dizer se eu é para eu ser padre. Depois de muito tempo, eu entendi aquele silêncio de Deus, porque eu não estava preparado para ouvir. Eu precisaria fazer uma caminhada para saber a resposta. Mas eu escutei o Cristo falando para mim, dizendo assim, Marcos, você está sentindo esse fogo do Espírito Santo no seu coração? Eu quero que você espalhe o fogo do meu Espírito no mundo. As águas pararam de jorrar, a oração acabou na mesma hora, eu voltei para o meu lugar. Eu voltei para o meu lugar pensando que eu era o mesmo Marcos. Mas eu fui descobrindo que naquele dia eu renasci. Eu passei a gostar das coisas de Deus de uma forma completamente diferente que eu gostava no momento anterior. É como aquilo que o Senhor disse também para Nicodemos, que é preciso renascer pela água e pelo Espírito para poder também participar do reino dos céus. Eu teria muita coisa para dizer sobre esse testemunho, mas está de bom tamanho, a hora está avançada. Queria apenas compartilhar com vocês o quanto esse evangelho é caro
o tenho como presente nestes 2 anos de transmissão e que essa água viva possa jorrar em todos nós, nas nossas famílias, em todos aqueles que acompanham essa transmissão, na igreja, no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.